Bom dia, mais um dia maravilhoso que o Senhor fez para nós desfrutarmos do amor dele, desfrutarmos das coisas que Jesus conquistou na cruz para nós. Deus tem me falado, já tem alguns dias, a respeito de nós nos conhecermos, sabermos quem de fato nós somos em Cristo. Tem muitas pessoas que estão procurando obedecer a palavra para se tornarem filhos de Deus. E eu não me torno um filho de Deus por obedecer a palavra de Deus. Filho de Deus eu me torno quando Jesus entra na minha vida, quando eu o recebo como meu Senhor, eu já falei, né? Senhor significa dono. Quando eu entrego a minha vida para Ele, Ele passa a ser o proprietário da minha vida. Quando eu reconheço que eu não sou salvo pelas minhas boas obras, pela minha justiça, pela minha bondade, por fazer parte de uma religião A ou B, eu não sou salvo por isso. Quando eu recebo Jesus como Senhor e o reconheço como meu Salvador, ou seja, eu não tinha condições de ir para o céu, eu não tinha condições de ser salvo, a não ser pela obra maravilhosa, redentora de Jesus naquela cruz por mim, por você. O pecador, aquele que não tinha pecado, Jesus o justo, morrendo pelo Marcelo o pecador. Jesus te substituiu naquela cruz. Jesus pagou o preço do seu pecado, aquele pecado original que você nasceu. Aquele pecado que não te deixava ser filho de Deus, mas você nasceu como uma criatura de Deus. Quando Jesus ele morreu na cruz, quando ele ressuscitou, ele deu condições a você e a mim para que nós nos tornássemos filhos dele, filhos de Deus através de Jesus. Em João, no capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso é o Evangelho. Essa é a beleza, essa é a graça, essa é a maravilha do Evangelho. Um Evangelho de salvação, um Evangelho da graça, um Evangelho que não é por merecimento. Você e eu, nós não merecíamos a salvação, mas Jesus, Deus te amou de tal maneira, me amou de tal maneira, que Ele nos deu essa condição, nos deu o privilégio, o direito de recebermos Jesus como Filho, de recebermos Jesus como o Senhor, como o Salvador, e a partir de então, nos tornarmos filhos de Deus. A palavra de Deus, eu tenho pregado, né, todos esses sábados que nós temos caminhado juntos, a palavra de Deus não é para eu me tornar um filho de Deus. A palavra de Deus é para eu viver como filho de Deus. Eu não preciso conhecer a Bíblia para eu me tornar um filho de Deus. Eu preciso conhecer Jesus. Agora, quando eu conheço Jesus, quando Jesus entra na minha vida, quando eu recebo Jesus e eu sou salvo, Jesus ele deixou então tudo escrito para mim e para você, um manual de vida para essa terra, um manual para eu e você desfrutarmos do amor dele nessa terra. Jesus não é uma religião. Jesus ele é muito maior do que uma religião. Jesus ele é muito maior do que 4 paredes de uma igreja, de uma denominação. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus é essa palavra toda aqui. Ele disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O grande projeto de Deus, o grande projeto de Jesus nessa terra é colocar você e a mim em liberdade. Às vezes a gente fala em liberdade, parece que dá uma impressão assim de bagunça, de não tem regra, não tem dever, é um negócio que só tem direitos, e não é assim. A liberdade de Jesus é algo maravilhoso. A liberdade de Jesus tem a ver, sabe com o quê? Com a falta de limites. Você e eu nos tornarmos ilimitados. Nós arrancarmos os muros, nós arrancarmos as coisas que nos prendem, que nos cercam. Às vezes uma enfermidade é um limite na sua vida. A falta de dinheiro é limite na sua vida. A falta de perdão é limite na sua vida. Um coração cheio de inveja, de ciúme, de intriga, uma mente impura, isso são limites, isso são situações que nos impedem de caminhar livremente. Foi para isso que Jesus veio. O diabo, o pecado, tudo isso nos limita. E Jesus veio para que vivêssemos em liberdade. Jesus veio para nos colocar em liberdade. Em Gálatas está escrito assim: foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Mas no mesmo texto, no capítulo 5, Paulo diz assim: mas não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne. Não é para você usar da liberdade que Jesus deu para você viver em pecado. Ah, não, eu peco, depois Jesus me perdoa. Não, Ele perdoa. Mas o pecado não é para ser uma prática na vida de um cristão. O pecado tem que ser como um acidente. E ninguém programa um acidente. Na verdade, hoje de manhã eu vou sair e hoje lá por volta das 10 horas eu vou programar um acidente para mim. Não é assim que funciona.
Mas não é sobre isso que eu quero falar especificamente nessa manhã. O que eu quero falar com você nessa manhã, que essa liberdade que Jesus conquistou na cruz para você, quanto mais eu e você conhecermos dessa verdade, dessa palavra que nos liberta, melhor a nossa vida se tornará. Eu tenho falado, como estava falando agora no início do programa, a palavra de Deus, ela é um manual de vida para a minha vida nessa terra, para eu viver, para eu descobrir como que um filho de Deus vive, dos meus direitos, dos meus deveres, da herança que Jesus conquistou para mim. E uma herança maravilhosa que Jesus tem para mim e para você, sabe qual que é? A herança da autoridade. Jesus certa vez disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e essa autoridade eu te dou. Marcelo, você tem direito a viver uma vida baseado e fundamentada na minha autoridade. A autoridade de Cristo é a autoridade de você dizer não ao pecado. A autoridade de Cristo é a autoridade para você e eu vivermos livre, sem o jugo do pecado, sem o domínio. Em Romanos 6, versículo 14, Paulo escreveu assim, porque o pecado já não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei e sim da graça. Quando Jesus entrou na sua vida, entrou na minha vida, a graça veio. Agora a minha vida ela é baseada não mais debaixo da lei de Moisés, como nós já falamos lá atrás algumas coisas, né? O dízimo como lei de Moisés, o óleo ungido como lei de Moisés, o incenso como lei de Moisés. O dízimo virou oferta na graça, amém? A circuncisão virou batismo. O óleo virou imposição de mãos. O que mais? O queimar incenso virou a oração dos justos, dos santos, você e eu como justos, justificados em Cristo, santos porque somos separados pelo Senhor e para o Senhor. Nós não vivemos mais regimentados debaixo de uma lei de Moisés, mas nós vivemos agora pela palavra do Senhor, pela graça, pela verdade. Amém, meu irmão? Deixa eu te dizer, a autoridade de Cristo veio para te colocar nesse nível de liberdade. E eu quero ler um texto aqui com você, sobre algo que Jesus falou comigo durante essa semana que passou, eu até ministrei na igreja sobre isso, sobre a armadura de Deus, sobre a armadura de Deus como uma EPI. Esses dias eu estava vendo uma pessoa, eu fui atender a porta e tinha um carteiro na porta, e ele estava ali para entregar uma correspondência, e ela era registrada, eu precisava assinar, e quando eu cumprimentei, peguei na mão dele, eu vi que o braço dele todinho estava cheio de protetor solar. Estava até com as manchinhas meio branquinhas assim. E ali Deus começou a ministrar o meu coração sobre EPI. O que é uma EPI? EPI é um equipamento de proteção individual. É um equipamento de proteção individual. Deus falou para mim, olha ali no braço dele, ele está usando uma EPI. Ele está usando um equipamento para proteger a pele dele. Não sei se você já trabalhou, eu já trabalhei com proteção. Né? Eu trabalhava num escritório em uma mineração, mas quando eu tinha que ir à fábrica, eu colocava uma botina com bico de aço, eu colocava um capacete, às vezes em determinado local mais barulhento eu colocava um protetor auricular, né, para que o barulho não fosse agressivo ao meu ouvido. E Deus começou a me lembrar de tudo isso e começou a me ensinar a respeito dessas coisas naturais, igual as parábolas de Jesus, e aplicando numa verdade espiritual. Eu e você precisamos também nos revestir da armadura de Deus como um equipamento de proteção, e isso é individual. Não é porque, deixa eu dizer algo para você, marido, não é porque a sua esposa, ela vai à igreja, os seus filhos vão à igreja, e eles são fiéis ali ao Senhor, e eles têm praticado a palavra de Deus, não é porque a sua esposa, os seus filhos, têm usado esse equipamento de proteção individual e espiritual, que você automaticamente também está protegido. Pensa numa linha de produção. Uma linha de produção onde existe um barulho excessivo ali. Existem 10 funcionários trabalhando nessa linha de produção. 9 funcionários estão usando o seu equipamento de proteção, o seu protetor auricular. Mas se um deles não estiver usando, ele, a médio, a longo prazo, ele terá problemas de audição. E a culpa ou a responsabilidade é de quem? É do patrão? Não. Deixa eu dizer algo maravilhoso para você. Jesus, quando ele morreu e ele ressuscitou, ele teve essa autoridade na mão de uma forma absurda, de uma forma de 100%.
E Jesus, ele pagou todo o preço, inclusive desses equipamentos de proteção para a sua vida, dessa armadura espiritual, que já já nós vamos ler e vamos aprender a respeito dela. Jesus, ele colocou à sua disposição, à minha disposição, uma armadura, equipamentos, vestes, instrumentos, ferramentas nas minhas mãos, para que eu pudesse viver uma vida diferente, para que eu pudesse viver uma vida vitoriosa, para que eu pudesse, quando eu me encontrar com o inimigo, como diz aqui, no dia mau, eu sair vitorioso e permanecer inabalável. O Evangelho não é um mar de rosas. O Evangelho tem a beleza da rosa, o perfume da rosa, mas o Evangelho tem alguns espinhozinhos também. E esses espinhos são as situações que a palavra vai me levar a viver para me levar a uma vida nova, para que eu tenha condições de ter uma vida nova. Essa vida nova, ela está baseada em dois fundamentos, em ouvir a palavra de Deus e praticar. Jesus diz que quem ouve e pratica, as tempestades virão, tribulações na vida virão, provações e tentações. Mas essa pessoa, ela vai permanecer firme, a casa dela não vai cair. Da mesma forma, Jesus fala que aquele que ouve e não pratica é comparado a um homem que construiu a casa sobre a areia. As tribulações vieram, os ventos vieram, as tempestades vieram, e chegou uma hora que a casa caiu, porque ela só ouviu, ela não praticou. Se um funcionário, ele tem à disposição dele ali um capacete, e ele não usa esse capacete, e em determinado momento cai uma peça, uma ferramenta na cabeça dele, um tijolo na cabeça dele, a responsabilidade é de quem? Do patrão? Não. A responsabilidade é dele. Não adianta ele ir na justiça, não adianta ele reclamar os direitos dele, porque o direito dele era usar aquele equipamento de proteção individual. O direito seu, meu irmão e minha irmã, o direito meu, é usarmos a palavra de Deus, é praticarmos a palavra de Deus, é nos revestirmos dessa armadura, desse equipamento de proteção individual, espiritual, que nos vai dar uma qualidade de vida maravilhosa. Nós viveremos livres. Amém? Logo após o intervalo, nós estaremos lendo esse texto que está aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10.